Você já assistiu a um momento dramático da condenação de uma pessoa por algum crime que ela cometeu? O juiz, no tribunal, pede que essa pessoa se levante e declara a sentença. É declarada a sentença para essa pessoa condenada. É um momento dramático em que se define o futuro daquela pessoa. Como serão os próximos anos? Como serão as próximas décadas dessa pessoa? Hoje nós vamos estudar, meu caro amigo da Escola Bíblica, os capítulos 34 e 35 do livro de Isaías. É uma profecia de sentido escatológico. No capítulo 34, Deus fala da condenação e do juízo. E no capítulo 35, Deus fala sobre a salvação do seu povo, a salvação daqueles que estão ao seu lado, aqueles que se arrependem e se entregam a Ele para a sua salvação. Fica comigo aí, porque hoje nós vamos estudar sobre isso e será uma lição bíblica, um estudo imperdível para você. Amigo da Escola Bíblica, para você que assistiu os vídeos anteriores, os estudos anteriores e está acompanhando esta série de lições, nós estamos hoje na lição de número 8, no estudo de número 8, e quero lembrar você que nós estudamos em algumas lições anteriores sobre aqueles que se rebelam. Na lição anterior, no estudo anterior, ai dos que se rebelam, e ali nós aprendemos muito com a palavra de Deus. E antes disso, nós também tivemos lições maravilhosas da palavra de Deus. Hoje nós estamos avançando para a continuidade, capítulo 34 e 35, como eu já disse antes da vinheta, e nós vamos recapitular aqui, esse estudo a respeito de como Deus age na vida daquele que ou é seu inimigo, aquele que se torna seu inimigo ao não reconhecê-lo como Senhor, a não aceitá-lo como Senhor, e aquele que se rende aos pés de Jesus. Para esse estudo de hoje, eu estou aqui com a presença ilustre do meu colega, do meu amigo, pastor Cláudio Farias. Ele é pastor líder do Ministério de Crianças e Adolescentes da nossa igreja, da Convenção Geral. É um prazer ter você aqui, pastor Cláudio, e gostaria que você desse uma saudação para o nosso povo promessista. Amém, pastor Arildo, satisfação enorme estar aqui com você, participando de mais uma Escola Bíblica especial. Nossa gratidão, Senhor, por esse momento que é tão importante para as nossas vidas. Eu gostaria também de cumprimentar a todos os nossos amigos da Escola Bíblica, a todos vocês que semanalmente estudam essa lição tão importante para a nossa denominação, para a nossa vida, para a nossa fé. Ajunte sua família, convide seus filhos, todo mundo da sua casa, compartilha também essa mensagem tão importante e relevante para os nossos dias. Um pedido, pastor Arildo, que eu não poderia deixar de fazer aqui. Por favor. Como líder do Ministério de Crianças e Adolescentes, gostaria de desafiar os pais, você pai, você mãe, no bom sentido, de forma carinhosa, agarrar seu filho aí e falar com ele. Meu filho, minha filha, vamos assistir juntos a Escola Bíblica Especial? Ou então, vamos estudar a Escola Bíblica, vamos estudar o tema dessa semana, que com certeza será um momento abençoador para você, para seus filhos, e que Deus nos abençoe. Amém, amém, pastor Cláudio, obrigado. Amém. Amigo promessista, antes de avançar no estudo, eu ainda tenho um pedido para fazer, reforçando isso que o pastor Cláudio falou. Aproveita agora, tem um botãozinho aqui embaixo desse vídeo aqui, chamado gostei, tem um joinha lá. Aperta nesse joinha, se inscreva no canal da TV Viva a Promessa, que inclusive está em uma campanha rumo aos 30K, aos 30 mil inscritos aqui no YouTube, ok? Então faça isso. Não deixa para depois, não deixa para o final do estudo, faz agora, tá bom? Deixa o seu like, inscreva-se no canal da TV Viva a Promessa. Vamos ao estudo então, pastor Cláudio. Há uma lição muito importante, aliás, não só uma, pastor, lições muito importantes para a gente aprender aqui. A lição de número 8, ela fala sobre esse vislumbre do futuro.
Eu estive com o pastor Eleilton aqui na lição de número 6, e ele falou muito bem e muito específico sobre como as profecias de Isaías, elas têm um duplo cumprimento. Elas se cumpriram e se cumpriram em parte ali no Antigo Testamento e elas se cumprirão no futuro. Por isso que essa lição, ela traz para a gente esse ensino, né? Um vislumbre do futuro. A gente vai ver algumas coisas que aconteceram lá no passado e que também ainda vão acontecer, ainda acontecerão, né? na história. E mais para frente a gente vai falar um pouco disso. Mas eu queria lhe pedir para que o senhor comentasse um pouquinho a respeito desse contraste, né, que existe entre o capítulo 34 e o 35, que é a base do nosso estudo de hoje. Então, pastor, o capítulo 34, ele é um capítulo que nós lemos num ponto de vista cósmico. A gente leu o capítulo 34 de Isaías e nós começamos a nos deparar com situações terríveis, nada agradável para quem lê, nada agradável, falando de destruição, de sangue, de um cenário destruidor, algo muito triste, porque a destruição em si, ela incomoda a gente, ela traz tristeza, mas aqui, essa destruição não se trata de algo sem motivo, sem razão, ou que o acaso traz, né? Essa destruição, a Bíblia chama de o juízo de Deus. É quando Deus vai exercer o seu juízo sobre as nações, aqueles que viram as costas para ele, para a sua soberania, para a sua vontade. O capítulo 34, nos versos desse capítulo de Isaías, trazem esse cenário de julgamento, de juízo. E o capítulo 35, em contraste com esse capítulo 34, a gente encontra aqui um outro cenário, uma outra visão. Totalmente diferente. Né? Como se de um deserto para um jardim florido. Um cenário de caos, destruição, um cenário de sangue, para um cenário de paz, de ordem, de alegria, um cenário belo, que aqui nós entendemos que é o cenário dos remidos, o cenário da salvação de Deus, o cenário onde Deus aqui estabelece para todos aqueles que se rendem a Ele, que voltam-se para Ele, um cenário de felicidade e alegria, um cenário onde todas as coisas estarão em ordem. Isso é maravilhoso. Isso mesmo. Amigo promessista, amigo da Escola Bíblica, você que está aí assistindo, eu não sei, nós não sabemos, pastor Cláudio, como está aí a sua vida, né? Se você está passando por um momento aí de grave sofrimento ou se você passa por um momento de alegria. Só que o nosso desejo aqui, estudando esse trecho, essa porção da Bíblia, é que você se anime, é que você se revigore, sabe? Quem sabe você passou aí uma semana, um mês inteiro, ou talvez anos, né? Triste, mal por alguma situação, por alguma questão. Nós queremos destacar aqui, é claro que falaremos do juízo também para os ímpios, para os inimigos de Deus, porque isso é importante também para nós, né? Entendermos, conhecermos, mas aqui nós queremos trazer para você uma imagem de esperança, uma mensagem de esperança para que você se revigore nas suas forças, para que você se fortaleça com as promessas do Senhor. Algo importante, pastor Cláudio, que eu observei nesse estudo, é como que as profecias de Deus se cumprem. Elas se cumpriram no passado e elas se cumprem ainda hoje, e se cumprirão no futuro, né? Então, nós temos prova, pastor Cláudio, de como que Deus faz na história, né? Não é uma palavra vazia aquela que Deus lança. Ele usou o profeta Isaías e falou coisas terríveis e coisas maravilhosas. Agora, o fato é que tudo isso se cumpriu. Avançando e aprofundando um pouco mais, pastor, vamos para a primeira questão. Eu gostaria de ler aqui os versículos 1 até o 4, tá? Eu farei a leitura e o pastor vai responder para a gente, para você que está aí na sua casa. Leia Isaías 34, 1 ao 4, os primeiros parágrafos do item 1 e responda. O capítulo 34 de Isaías fala sobre o juízo de Deus sobre as nações. Podemos dizer que as descrições deste capítulo trazem vislumbres do que acontecerá às nações no futuro? Compare esse trecho com Apocalipse 6,
12 ao 14. Vejamos, amados telespectadores, o que diz o versículo 1 até o 4 de Isaías 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, e os montes se derreterão com o seu sangue, e todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Então, pastor Cláudio, como o senhor já comentou, é algo terrível, tenebroso, assim, essa linguagem, né, utilizada por Deus através do profeta. Então, essa pergunta podemos dizer que essas descrições, elas trazem vislumbres do futuro, não foi somente para o passado? E pede também uma comparação com o Apocalipse. Sim, pastor, a resposta é sim, de imediato. Sim. Né? Trazem sim vislumbre para as questões futuras, o que irá acontecer no futuro. E é o tema da escatologia, acontecimentos finais. Então, a gente vê os 4 primeiros versículos aí do capítulo 34, eles demonstram para nós aqui a revolta de Deus contra as nações do mundo, porque essas nações deixaram de ouvir as palavras de Deus, de atentar para o que o Senhor quer. E agora, na narração dos versículos, de forma inescapável, elas são precisamente ali intimadas por Deus, para um juízo. O verso 1 que você leu, venham e escutem todas as nações da terra. Aí o cenário aqui é Deus reunindo essas nações, é Deus trazendo essas nações, todas as pessoas dessas nações, para o seu justo juízo, para o seu julgamento. Aí ele diz, o mundo e tudo que nele há, ouçam minhas palavras, ouçam. São pequenas palavras aqui que trazem destaque, né? Escutem, prestem atenção, escutem as minhas palavras, o que eu tenho. Aí a descrição que Isaías faz aqui é como o pastor já comentou no início, de alguém, né, que no momento de um tribunal, no momento ali do veredito, no momento da sentença, fica de pé. Né? É mais ou menos essa ideia que Isaías traz para todos nós que lemos. Diz, se levante, porque agora eu vou falar com você, eu vou te dar uma sentença. É agora. E não é uma nação, são todas. São todas as nações. Então, se levantem para vocês receberem a sentença. Né? Então, a gente olha aqui, Deus exercendo a sentença que é justa por conta dos excessos de maldade, por conta dos excessos que essas nações trazem consigo em seu estilo de vida. Quando a gente fala de nações, pastor Arildo, são de pessoas que estão em todas as nações da terra, em todos os continentes da terra. E aqui Deus está dizendo, chegou o dia, esta é a hora, a perversidade, a maldade de vocês chegou ao limite. A gente pode citar vários exemplos da Bíblia práticos e que ocorreram para embasar justamente aquilo que você já falou, que quem prometer é fiel e cumpre a sua promessa, e ele vai cumprir. Deus, ele resolve fazer isso no dilúvio, ele faz isso no dilúvio. Isso. Ele declara que irá extinguir, irá condenar, irá punir a raça humana, ele faz isso. Em Sodoma, Gomorra, ele faz isso, ele exerce isso. E quando eu observo o pastor Arildo e a todos os irmãos que escutam a lição de hoje, eu lembro de Tiago, capítulo 5, onde Tiago está escrevendo a sua carta, e no capítulo 5 ele dá uma pausa aos seus destinatários, né, que são os irmãos ali, os dispersos ali, a igreja do Senhor. E no capítulo 5, ele com uma voz profética, ele diz, ouçam agora, como o profeta Isaías aqui fala, ouçam, sim, prestem agora atenção. Sim. Aí Tiago 5, ele vai dizer, ouçam, vocês ricos, sim, vocês que oprimem os pobres, ouçam. O Senhor abate o arrogante, o Senhor, ele vai retribuir a vocês
Então, essa condenação, essa sentença que Isaías, nos 4 primeiros versículos do capítulo 34, narra para nós aqui, é o Senhor condenando a morte e a destruição às nações ímpias. Então, aqui, essas nações que são inimigas do povo de Deus, a gente pode citar que são as nações como a egípcia, né? Os caldeus, a Síria e também Edom, que simbolizam as nações que são ali contrárias a Deus, e viram as costas para Deus. Isso, e a gente vai falar também, vai falar sobre Edom nessa próxima questão, mas algo ainda, pastor, que a gente pode explorar nesse trecho, é que as nações, elas não são simplesmente, não é simplesmente um território físico, né? Não é um território geográfico. Sim. As nações, elas têm seus valores, elas têm os seus costumes, que envolvem como lidam com a economia, como lidam com a religião, como lidam com várias questões que são da sociedade. Né? Como? Culturas. Suas culturas, e não só uma cultura, né? Várias culturas dentro do que compõe uma nação, né? Então, a gente poderia compreender que quando Deus fala nações, Ele está falando, sim, além de pessoas específicas, porque é claro que isso tudo é formado por pessoas, mas Ele está se referindo ao sistema maligno, né? Porque muitas vezes há um sistema maligno que comanda, que lidera, que faz essa roda girar, né, dessa nação que é inimiga do Senhor, que é inimiga do nosso Deus. Por isso, então, é importante a gente compreender que não se trata de uma localização geográfica. E lá na frente a gente vai pontuar ainda melhor isso. Porque, vou deixar para o final, né, pastor? Não vou dar um spoiler para ninguém aqui, amém, pastor. É a comparação que você usou, né, no sistema. E é isso que Apocalipse pedindo aí para comparar com os 4 primeiros versículos de Isaías 34, Apocalipse 6, 12 ao 14, fala justamente dessas nações, o vislumbre do futuro, que irá acontecer com essas nações inimigas, opostas a Deus. Diz o texto, Apocalipse 6, verso 12, e eu vi quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Assim como uma figueira lança seus figos prematuros, quando ela é abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um rolo quando é enrolado, e toda montanha e ilha foram removidas de seus lugares. Olha só. Então, o vislumbre aqui é uma cena apocalíptica. Sim. Que Isaías traz, João na ilha de Patmos registra para nós, né? E Jesus lá no finalzinho do texto de Apocalipse 22, ele diz, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Justo. O Senhor há de julgar esse sistema caído, essas nações pagãs, essas nações promíscuas, esse mundo secularizado, esse sistema que oprime. E mais uma vez lembrando que o Apocalipse traz, né, desse sistema quando irá romper. Jesus vai romper esse sistema. Caiu a grande Babilônia, que embriagava os habitantes da terra. Então a gente vê de fato que é um vislumbre. Isso. Aconteceu isso lá atrás, essas nações não existem, essas nações de Isaías não existem, hoje elas foram sim dizimadas, e irá acontecer. A gente vê isso à luz das Escrituras. Isso. Vamos falar um pouquinho de Edom. Edom, na questão de número 2, avançando aqui, você que está em casa, fica ligado que tem muita coisa ainda boa para a gente aprender hoje. A questão é a seguinte, pastor, pede para a gente explicar, ou para o senhor explicar, o juízo sobre Edom, destacando também o aspecto escatológico, que é esse que a gente já está, né, abordando, já está falando, que esse trecho aponta. É claro que dá algumas citações aqui, você na sua casa está com a sua Bíblia aberta. Se você não está com a sua Bíblia aberta, eu vou até olhar para essa câmera aqui. Irmão, promessista, por favor, em nome de Jesus, abre a tua Bíblia aí, não deixa passar essa oportunidade. Se você pode fazer isso, senta aí no sofá da sua casa, pega aquele cafezinho, pausa esse vídeo um pouquinho, pega aquele cafezinho, pega aquele chazinho, abre a Bíblia e acompanha com a gente, porque é muito importante você ler os textos e acompanhar, tá bom? Mas, pastor, aqui a gente vai procurar resumir esse assunto e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre Edom. Olha, Edom.
A partir do versículo 5 aí do capítulo 34 de Isaías, a gente vê a profecia agora, ela se volta para Edom. Para Edom. Quem eram os edomitas, né? Quem eram eles? Quem é esse povo chamado Edom? A Bíblia diz, e os estudiosos da Bíblia já sabem, mas a gente lembra aqui que os edomitas, eles eram descendentes de Esaú. Eles tinham parentesco aqui com os israelitas. Eles tinham parentesco com os israelitas. Então, a gente vê que, apesar disso, eles alimentavam um certo ódio da nação israelita. Eles tinham ódio da nação israelita. Por isso que a gente observa agora Deus destinando, direcionando também o seu juízo para essa nação, os edomitas. Eu lembro que, quando fala sobre essa nação, e diante de todos os relatos aqui que a gente observa, o porquê Deus castiga essa nação, eu lembro do Salmo 137, quando eles lá, os israelitas, o povo de Judá em Babilônia, eu lembro que eles narrando, escrevendo, lá nos últimos versículos do Salmo 137, eles desejando vingança a esse povo. Eles desejando, porque Edom foi um povo que se aproveita quando Judá é invadida por Babilônia. Quando Judá sofre a invasão, sofre ali um maltrato, tudo que aconteceu, tudo que Babilônia fez com Judá, e ali os edomitas foram astutos. Para o mal, né? Foram maldosos. Eles apoiaram os inimigos do povo de Deus. Aqui a gente vê um agravame. Porque a gente poderia dizer, por quê? Edom não está ali incluso no julgamento das nações. Porque a parte é tratado disso, principalmente por Isaías, né? Sim, interessante. Por que isso? Porque aqui, quando Deus fala de todas as nações, o que vai acontecer? Nós já falamos. Aí ele vira, e você, Edom, você, nação, vocês que carregam ódio centenário do meu povo, vocês, aqui esse tom é um tom de vingança de fato, aonde Deus está vingando toda a maldade que fizeram com o seu povo, com a menina dos seus olhos. E quem toca na menina dos olhos de Deus sofrerá consequência, porque nós somos um povo, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, que nós temos a proteção de Deus. Deus Amém. Tem esse cuidado com o seu povo. Deus não tolera a injustiça, e principalmente quando avança para o seu povo. Então aqui é um tom de vingança, porque os edomitas, eles foram ali astutos, foram maldosos com a nação de Judá. E aqui a gente vê que por causa disso, né, o Senhor iria trazer vingança sobre esse povo, né? E colocando uma sentença bem severa sobre a sua capital, que aqui ele fala no versículo 5 e 6, né? Pode falar, pastor. Não, eu diria, pastor, eu dizia que eles ainda atacaram, né, o povo de Judá quando estavam indefesos, né? Para assaltá-los, saqueá-los. Além de serem descendentes de alguém que foi ali chamado por Deus, né? Eles tiveram essa capacidade para o mal. A gente poderia dizer que Edom, ou essas pessoas de Edom, seja uma representação do mal, né? Trazendo para o futuro, para o presente, para o futuro, pastor Cláudio, falando desse vislumbre, né, do futuro, Edom representaria aqui, nesse contexto, a maldade de modo geral, aqueles que se entregam, né, para a maldade, se entregam para se aproveitar daqueles que são indefesos, daqueles que não têm como nem sequer se defender da maldade, né? E é uma coisa terrível, tão terrível quanto a maldade das outras nações, mas talvez ainda pior por conta da descendência deles, da história deles, né? Eram quase co-irmãos, eram quase como que eram descendentes do mesmo povo, né? E tiveram essa capacidade para a maldade. A gente lembra que isso é uma artimanha do inimigo.
uma artimanha diabólica, alimentada por ódio. Para não ficar naquilo que eu falei, eu vou ler aqui o Salmo 137, o versículo que eles falam disso, né? O verso 7. Lembra-te, ó Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam, arrasaia, arrasaia. Uma torcida organizada para ver o mal, a destruição do povo de Judá. Ele diz, eles diziam isso, e assim, eles ficavam ali na torcida para que eles pudessem ser destruídos até os fundamentos. Aí tem uma observação que eu gostaria de fazer, pastor, para que não haja nenhuma má interpretação de um senso de juízo que a gente possa levantar aqui em relação a essa vingança que pertence ao Senhor. O versículo 8 e o 9, olha o que eles escrevem, de Salmo 137. Ó filha da Babilônia, que vai ser destruída, seja feliz, ou bem-aventurado, aquele que te recompensar como tu nos serviste. A gente não pode usar um tom de vingança para desejar o mal a esse ponto aqui, que no verso 9 diz aqui, feliz será aquele que te pegar e arrebentar com os teus pequenos contra as pedras. Aqui uma linguagem bem clara. Eles estavam desejando não só a vingança. E quem faz a vingança é Deus. Sim. É Deus que faz a nossa vingança. Sim. Não somos nós. Isso. Até aí a gente poderia dizer, isso. tudo bem, eles estão desejando uma vingança justa de Deus. Mas o verso 9, como eles estão tão infelizes ali, murmurando contra Deus em Babilônia, que eles vão desejar a maldade extrema aos descendentes dos seus inimigos. Eles chegam a dizer assim, olha, feliz, bem-aventurado são aqueles que pegarem os filhos de vocês e colocarem eles sobre rochas e esmigalharem eles. Que coisa terrível. 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 Então, não poderemos chegar a esse ponto. É claro. A esse ponto. A gente sofre com injustiças contra o inimigo do nosso Deus, que é o nosso inimigo, como povo de Deus. A gente sofre sim, a gente anseia pela justiça. Jesus fala para a gente orar por justiça, né? Mas a gente aguarda o dia da justiça chegar, ou aqui, ou no futuro, quando o Senhor haverá de julgar, né, todas as nações da terra. Apocalipse 19, pastor, para a gente não responder aqui a pergunta, né, pela metade, só para a gente ler o texto que é importante. Apocalipse 19, versículo 17 ao 21. É isso mesmo, pastor? Isso mesmo. Apocalipse 19, 17 a 21. E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou em alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne dos reis, e a carne de capitães, e a carne de homens poderosos, e a carne de cavalos e dos que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes. E eu vi a besta e os reis da terra, todo o sistema, pastor, e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está assentado sobre o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. Então a gente observa o aspecto escatológico que o trecho de Isaías está narrando. Esse é o relato escatológico, é o que Deus aqui irá fazer naquele grande e glorioso dia, onde ele estará vingando toda a maldade, toda a injustiça em relação ao seu povo. São séculos de distância, né, entre um texto e outro. Isso. O texto de Isaías e o que o senhor leu agora. É isso. Séculos de distância, mas eles falam e apontam para a mesma situação, né? A situação de condenação aos ímpios. Amigo aí da escola bíblica, algo para você refletir. Alguém está te fazendo mal? Alguém te fez mal no passado? Você sofreu tremendamente por algo que alguém fez para você?
Segundo a palavra de Deus, você pode desejar que Deus faça justiça, porque esse é o anseio do nosso coração, que Deus promova até mesmo a vingança. Porém, a execução da vingança, a vingança, como diz a palavra, é do Senhor. O Senhor já disse isso, pastor Cláudio, e eu reforço aqui para você, irmão, amigo da escola bíblica. Não procure a vingança. Deixe a vingança com o Senhor. Busque a Deus, ore a Deus, clame ao Senhor para que Ele alivie essa tensão do seu coração, essa coisa ruim do seu coração, mas viva a sua vida, porque enquanto você desejar a vingança, talvez você caia nesse buraco, talvez você deseja o mal para o outro, como paga daquilo que fizeram a você, mas aí você cai nesse buraco, logo ali a seguir, sabe? E fica com aquele peso no coração, e aí você pode ter tantos problemas emocionais, uma série de questões. Então, meu amigo, minha amiga, deixa a vingança com o Senhor, para que Ele faça a sua justiça, pastor Cláudio. Avançando aqui, para a terceira, pede para que a gente comente sobre o triunfo de Jerusalém em contraste com a punição de seus inimigos. Mesmo indo para o cativeiro, o povo de Deus poderia ter esperança de regressar, pastor. Agora mudou a figura, né? Mudou um pouco a situação. Agora a gente vai para o capítulo 35. Qual é a diferença, então? E o povo de Deus poderia ter esperança a partir daí, desse ponto do estudo? Sim, poderia. A gente observa que Deus cumpriu a sua promessa. Trouxe juízo sobre essas nações. A gente observa na história que os próprios edomitas ali foram julgados. A cidade, 5 anos depois, a sua nação foi extinta, foi julgada, foi sitiada, né, se cumprindo o que Deus havia prometido. Então, só reiterando, até o que o próprio capítulo 34, verso 16 fala, é um convite que Isaías faz, lede no livro, lede. Isso. O Senhor cumprirá a sua promessa. Alguns dizem, pastor Arindo, que o Senhor tarda e não falha. Mentira! O Senhor não retarda a sua promessa. Exato. Pedro fala. Chega no tempo certo. No tempo certo. O tempo de Deus é o tempo certo. Ele há de julgar, ele há de enaltecer a sua justiça, ele há de fazer isso. Então, ele julgou. Sim. Ok. Então, a gente observa aqui a virada no capítulo 35 do profeta Isaías, a gente vê que o povo de Deus, mesmo em cativeiro, ou indo para o cativeiro, ele sim poderia ter a esperança, né? Ter a esperança de que tudo iria mudar, o cenário iria mudar. A gente lê aí o versículo 1, eu acho linda essa leitura, pastor. Capítulo 35 Verdade. De Isaías 1 em diante diz, o ermo e o lugar solitário. Olha a mudança. Eu quero desafiar você, amigo da escola bíblica, a acompanhar essa leitura com o olhar, a visão voltada a um cenário de caos, de destruição, mas um cenário de opressão, que é o que o povo de Deus viveu aqui, e Deus trazendo essa esperança para o seu povo. Pense comigo agora nessa descrição que o profeta está dizendo para o seu povo. O ermo e o lugar solitário serão alegres. E essa palavra, pastor, alegria, regozijo, é a tônica aqui, agora desse capítulo. Mudou completamente. Isso, serão alegres para eles, e o deserto se regozijará e florescerá como a rosa. Ele florescerá abundantemente e regozijará com alegria e canto. A glória do Líbano será dada a ele, a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Fortalecei-vos, vós, as mãos fracas, e firmai os joelhos frágeis. Aqui a gente vê a descrição da esperança em meio à crise, em meio ao caos, em meio à angústia, em meio à perseguição. Então o povo de Deus, sim, pastor Arildo, poderia ter esperança, porque um povo sem esperança não vive. Nós não conseguiremos viver sem esperança. Temos esperança de que tudo vai terminar bem, de que Deus há de se levantar sobre a terra, de que o Senhor ele detém o controle da história em suas mãos, de que Ele governa, tudo tem o tempo estabelecido, que o Senhor ele tem a história na palma das suas mãos.
aquele que conhece quantos fios de cabelo temos em nossas cabeças, aquele que conhece a palavra antes de chegar à língua, aquele que nos conhece quando tecidos ali no ventre da nossa mãe, aquele que conhece todas as coisas, aquele que permite as coisas acontecerem. Ele tem o tempo estabelecido, ele há de se levantar e ele fará novamente isso. Foi o que ele fez. Ele traz o seu povo regressa do cativeiro, Deus devolve a cidadania, dá a oportunidade de reconstrução da sua cidadania, de reconstrução das famílias ali, há sonho para sonhar, há vida para viver, há um Deus para servir, há um Deus para glorificar, e é tudo isso a gente vê Deus agindo o tempo certo, a sentença dada, a sentença cumprida, Deus acompanhando. Aí aqui a gente vê, meus amados irmãos, mesmo em tempo de cativo, mesmo em tempo de deserto, Deus tem uma esperança para nós, a esperança que nos move, de sorte que nós vivemos por aquilo que a gente acredita, aquilo que está afirmado na palavra de Deus. Temos a esperança de que Deus tem o controle de todas as coisas em sua mão. Deus, ele nos alimenta essa esperança, que a esperança verdadeira é essa. Verdade, a esperança que a gente aguarda de um Deus invisível, que opera coisas extraordinárias, sem que a gente, às vezes, perceba ali no visível, na nossa visão carnal, humana, fraca, limitada, apavorada pelo medo, traumatizada pelas circunstâncias, pelas coisas que ocorrem ou estão acontecendo em nossa vida. Não é o fim. Essa é a mensagem de Deus para a nossa vida. Amém. Não é o fim. Deus, ele vai renovar todas as coisas. O senhor falou em traumatizada, o senhor falou em trauma. Eu pensando aqui, pastor Cláudio, é um desafio para a gente. É isso. É um desafio para a gente pensar dessa forma, porque quando uma pessoa, quando um ser humano, né, quando alguém com sentimentos ali, sofre uma situação triste, vamos colocar assim, generalizando, né? A gente tem a tendência a se isolar, a se fechar, a pensar em si, em pensar em si nos seus problemas. Uma pessoa que está em sofrimento, pode ser de várias formas, né? Mas eu aponto para o sofrimento emocional, uma situação de doença mental, né? de um problema de saúde mental. Ela não consegue enxergar isso, pastor, tem uma dificuldade muito grande. Talvez muitos de nós, muitos irmãos estejam passando por uma situação em que não conseguem enxergar dessa forma, né? Por isso é um desafio, porque aí a gente ali está sofrendo, a pessoa está sofrendo e ela só enxerga aquilo que está muito perto, ela não tem essa visão mais prolongada. Por isso, pastor, é importante a gente abrir o coração, mesmo com sofrimento, abrir o coração para o Senhor, né? Procurar não se deter em pensamentos ruins, negativos, de derrota ou coisas do tipo. É importante cultivar essa esperança, cuidar da saúde, cuidar das questões que estão à sua volta para que não chegue nesse ponto de não enxergar essa esperança. Então é muito séria essa situação e a gente precisa ter um cuidado assim, para não chegar ao ponto de não conseguir mais ver essa situação. E se alguém não está vendo, pastor, há esperança da mesma forma. Deus não abandona, Deus não larga a mão, Deus ainda está batendo na porta para que essa pessoa compreenda, para que essa pessoa enxergue, porque as coisas não vão deixar de acontecer. Apenas é preciso a gente se apegar em Deus e seguir segurando a mão dele, para que a gente aguarde o cumprimento das promessas dele, né? Tanto para a nossa vida quanto para o mundo, né? Avançando para a quarta, pastor Cláudio. Uma observação, se permitir. Por favor. Aqui o relato é muito, muito lindo e eu preciso falar, trazer reflexão de que não é fácil a gente cantar o que Abacuque canta ou declara ali, mesmo que não haja frutos, mesmo que o celeiro esteja vazio, a despensa, eu cantarei. Não é fácil a gente fazer isso de barriga vazia. Isso. Eu gostaria de ver a gente cantar isso de barriga vazia. A nossa despensa vazia, a crise, a perseguição, a opressão,
Esse cenário que Deus está trazendo para nós, para o seu povo, para nós hoje. Para que a gente possa ver, pela fé cristã, pela palavra dele, que ele muda assim um cenário terrível, um deserto vazio, sem vida, em um lindo jardim com rosas de Saron. Um lindo jardim. Então Deus nos desafia a cantar e a esperar no Senhor. Glória a Deus. Porque ele sim trará um cântico novo para seu povo. Amém. Né? Trazendo para Sião a ideia do novo céu, da nova terra, a ideia do céu. Ele fez isso, fará isso, e a gente espera ansiosamente esse dia chegar. Amém, amém. A quarta, a gente pode, assim, tentar aqui colocar até em palavras simples, né, resumidas aqui, pastor, porque olha só, com base no capítulo 35, que é esse que a gente está falando, que foi essa virada, né, para o povo, a literatura do profeta Isaías é muito bonita, é muito linda, especialmente nos versículos 5 ao 9. E no item 2 do comentário da lição, pede para que a gente converse com a classe. Aqui a gente vai conversar com você que está aí na sua casa. Olha só, sobre o vislumbre do futuro que essa passagem representa. E pastor Cláudio aqui fala, nesse versículo 5 até o 9, eu vou fazer a leitura bem rapidamente aqui para a gente, olha. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas rebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porque só os remidos andarão por ele. Pastor, que maravilha, né? É um cenário que nem hoje a gente imagina. De restauração, de tantas coisas que a gente sofre hoje e que não sofreremos no futuro. A gente observa, pastor e irmãos, Edom é um símbolo das nações opostas a Deus e ao povo de Deus. E Jerusalém aqui é o símbolo escatológico do povo de Deus redimido, o povo de Deus santo, glorificado, o povo de Deus. Essa leitura, pastor, ela comove a gente. O que Isaías traz aqui, esses versos lidos, uma prévia bem clara, sólida, teológica, esperançosa, de Apocalipse 21 e 22, quando João narra o que é o céu. Ele usa ali uma figura de linguagem, ele pega as comparações mais belas, mais cristalinas, que o ser humano pode conhecer, porque a Bíblia é uma linguagem que o homem entende, uma linguagem humana. Então João pega, meus irmãos, tudo de mais belo, de mais lindo. Ele usa ali as cores mais lindas, ele usa ali pérolas, que tem valores elevados, ele usa ali segurança, ele usa ali uma linguagem para descrever, de festa, para descrever o que é o céu. E Isaías está dizendo, olha, tem um lugar desse para Jerusalém, para o povo que é redimido, e redimido aqui é aqueles que voltam-se para Deus. Isso. Aqueles que não merecem o céu, não merecem o perdão, mas quando ouvem a mensagem de Deus, eles se rendem a Deus. Eles voltam-se para Deus com fé, mas em arrependimento. Esses são os redimidos, não porque eles são bons, não porque a gente merece ou porque a gente tem algum mérito que alcançamos ao longo da vida, não. Nós vamos para o céu por causa da graça. Nós não merecíamos. O povo de Jerusalém não merecia retornar para Jerusalém. Não merecia retornar com um cântico novo em sua boca para Jerusalém. Então essa descrição é do céu. E eu quero dizer, quando se fala aí de todas as deficiências humanas,
o surdo ouvindo, o mudo falando, o coxo andando e trazendo para os nossos dias, irmãos, o dia em que a gente vê se cumprindo, e claro, se cumpriu parcialmente na vinda de Jesus, na primeira vinda dele, quando ele fala para João Batista, para os dois ali enviados de João Batista, olha, fala para ele que os cegos estão vendo, os surdos ouvindo, os coxos andando, os mortos estão ressuscitando. Ou seja, o que o pecado trouxe de ruim para os seres humanos, isso está sendo revertido. E é por meio do meu ministério, através da minha vida, fala para João Batista isso. Então Jesus, ele traz isso de forma parcial, e naquele dia glorioso, no novo céu, na nova terra, a gente vê isso acontecendo. Isso porque me alegra, me motiva a continuar confiando nesse Deus e pregando o Evangelho do Senhor. É que quando eu olho para uma criança que nasce sem andar, nasce sem falar, nasce ali com deficiências, que trazem sofrimento, que trazem desconforto para si, para os seus pais. Quando eu vejo sofrimentos terríveis, quando eu vejo doenças incuráveis, o câncer matando as pessoas aos poucos, eu choro diante disso, mas eu olho para a palavra, o dia em que o Senhor vai restaurar todas as coisas, a natureza criada, os seres humanos que hoje afetados pelo pecado estão sofrendo, estão chorando. Quantos talvez estão em casa agora acamados com câncer, com a diabetes, com traumas emocionais, com problemas, o filho, a filha doente, doenças ali incuráveis. Isso nos alegra, o texto sagrado nos traz alegria, esperança em saber que o Senhor, nosso Deus, irá restaurar todas as coisas em Sião. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, pastor. Você viu aí de casa como esse moço aqui é empolgado, glória a Deus pela vida do pastor Cláudio. Amém. Eu gosto muito de ouvir a sua palavra, mas pena que o nosso tempo é curto, pastor, e aqui a gente vai finalizar. Fica mais um pouquinho aí, você que está na expectativa da finalização desse estudo. Pastor, a lição ainda traz para a gente 2 pontos importantes aqui. O juízo virá sobre todas as pessoas, independentemente da nacionalidade. No passado existiam essas diferenças, povo de Israel, era povo do norte, o reino do sul, a gente vê tantas essas divisões de nacionalidade. Hoje a gente tem países, porém essa palavra aqui ela vai alcançar a todas as pessoas, as nações são todas, ninguém vai escapar porque é de uma nacionalidade X ou de uma nacionalidade Y. Outro ponto a se destacar aqui é que a salvação está aberta a todos, e eu acredito que o pastor Cláudio já falou muito bem sobre isso. Todas as pessoas hoje têm a oportunidade, você que está em casa, você que está aí com a sua família, você tem a oportunidade hoje, não importa se você estava assim no âmbito do julgamento divino, prestes a ser condenado por Deus no seu pecado, compreenda que hoje Deus pode te trazer salvação, mas você precisa ter fé nessa palavra e se arrepender desse pecado, se render aos pés de Jesus, para que isso seja uma verdade, uma realidade na sua vida. A salvação está aberta a todos, não importa onde você está morando, onde você nasceu, onde você está vivendo. Pastor Cláudio, muito obrigado por esse tempo aqui de estudo. Que Deus abençoe a sua família, Amém. A sua casa. Eu peço que o Senhor ore para a gente, para que a gente faça esse encerramento. Amém, amém. Gostaria de orar, pastor Arildo, mas deixar uma palavra para todos os irmãos, que eu não posso sair daqui sem deixar. Claro. Sabendo que Deus está à disposição para salvar. O desejo dele é salvar a todos, de todas as nações, de todas as tribos, povos. Nós devemos pregar o Evangelho. Não olhando para as nações que serão julgadas, colocando no peito um certo orgulho, dizendo que nós somos povo dele, quem não está servindo a ele hoje está perdido, será condenado. Não olhe desse jeito. Olhe com o olhar de Cristo, o olhar de compaixão. Olhe para essas pessoas que estão aflitas, perdidas. Olhe para elas com compaixão. Pregue o Evangelho a essas pessoas. Não permita, não viva
vendo essas pessoas caminhando em escuridão, em desagrado à vontade de Deus, sem fazer alguma coisa por elas. Faça isso em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nossa adoração ao Senhor, por esse estudo tão maravilhoso que enche o nosso coração de fé, de alegria, de esperança. Senhor, que a Tua igreja viva isso todos os dias, Pai. Que todos os dias venhamos viver por meio dessa fé. Abençoa, Senhor, a todos que estão assistindo, a todos que estarão estudando, Pai, nas suas igrejas locais, em suas casas, nos diversos lugares, Senhor, do Brasil e do mundo. Que esta palavra, Senhor, seja o nosso alimento, seja, meu Deus, uma forma de nos motivar a perseverar na fé, na esperança da Tua volta, na esperança da glória eterna, Pai. Fica com todos, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Amém. Cláudio. Obrigado, amigo da Escola Bíblica, por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal da TV Viva a Promessa, rumo aos 30 mil inscritos, e deixar aqui a sua curtida. Procura dentro do canal da TV Viva a Promessa outros vídeos que vão abençoar a sua vida. Que Deus abençoe você. Até a semana que vem.